Concordância verbal com sujeito composto é basicamente o tema de hoje da aula de gramática. Veja como se comporta o verbo quando os núcleos do sujeito são ligados pelos conectores ou, e, nem, além de muitos outros casos. Oi, tudo bem? Estamos novamente às voltas com a concordância verbal. Na aula passada você viu comigo alguns casos de sujeito composto por concordância atrativa, né? Você via então que o verbo concordava apenas com aquele elemento mais próximo, em alguns casos. Pois é, hoje nós vamos continuar tratando de sujeito composto, mas agora vamos examinar caso a caso, um a um, e ver o que vai acontecer. Eu começo mostrando a você um caso em que o sujeito composto é formado de núcleos infinitivos. Na verdade, estou dizendo que o sujeito de uma determinada oração é ele próprio formado por verbos, e mais de um. E vou dizer que os núcleos verbais, os núcleos do sujeito, aliás, são verbos no infinitivo. Vamos ver o que acontece nesse caso. Observe. Então, nós temos aqui, num primeiro exemplo, esses núcleos infinitivos, correr, cair, levantar, não determinados. Não existe nenhum artigo antecedendo esses três núcleos, que aqui são substantivados, não é? Correr, cair, levantar foi um só movimento. O verbo da oração, o verbo ser aqui, está no singular, exatamente porque esses núcleos não são determinados. O contrário disso acontece na segunda frase. Veja, o comer e o beber. Agora esses núcleos são antecedidos de um determinante, o artigo o. Por essa razão, o verbo vai para o plural. O comer e o beber são necessários. Mas se eu dissesse comer e beber, eu diria comer e beber é necessário, né? Agora, o que acontece neste último caso? Amar e odiar. Os núcleos não estão determinados. Entretanto, o verbo está no plural. Amar e odiar são coisas inevitáveis. Qual será a explicação para este fenômeno? A explicação é simples. Amar e odiar são termos antônimos. Tá? Então, se esses núcleos infinitivos forem antônimos, o verbo necessariamente vai para o plural. Tá? São coisas diferentes, então a ação verbal se volta para ambas as coisas. Tá? Então, por isso, o verbo vai para o plural. Muito bem. Agora, o que acontece quando um sujeito composto é resumido por um aposto? Aquele aposto que você já estudou comigo, chamado aposto resumidor, é sempre um pronome indefinido. Veja, o verbo vai concordar com esse pronome indefinido, esteja ele no singular ou no plural. Analisando cada período, temos aqui carinhos, abraços, palavras de amor, nada o consolava. Então, o sujeito é formado por todas aquelas expressões. Carinhos, abraços, palavras de amor. Entretanto, esse aposto, nada, resume o sujeito composto. E é com ele que o verbo vai concordar. Nada o consolava. Mas se o aposto for representado por um pronome indefinido no plural, olha o que acontece. Alunos, professores, funcionários da escola, todos se encontraram na festa. Naturalmente, o verbo vai para o plural. Não daria nem para você imaginar uma forma de colocar isso no singular, né? Nem por sonho, nem por absurdo, tá? Concordando, então, sempre com o aposto resumidor. E isso também, mostrando uma observação para você, se por acaso esse pronome indefinido estivesse antecedendo os núcleos do sujeito. E aqui a gente fez um trabalho de inversão de um texto da Raquel de Queiroz, né? Então, a gente inverteu aqui a posição do pronome tudo. Em vez dele vir depois, ele está antes, para a gente poder exemplificar que o verbo permanece concordando com ele no singular. Então, temos lá tudo. O pasto, as várzeas, a caatinga, o marmeleiral esquelético era de um cinzento de borralho. Tá? Quer dizer, no texto da Raquel vem o contrário, né? Vem o pasto, as várzeas, a caatinga, o marmeleiral esquelético, tudo era de um cinzento de borralho. Mas quer dizer que tanto faz. O pronome pode estar antes ou pode estar depois desse sujeito composto. Ele tem a função de resumir os termos do sujeito e, portanto, é com ele que o verbo vai concordar. Tá? E vamos ver mais um caso em que o sujeito é formalmente composto, mas o verbo fica no singular. Isso acontece quando os elementos desse sujeito são tomados em conjunto. Veja. Então, nós temos aqui um trecho do Antério de Quental, grande poeta português do realismo. A ideia, o sumo bem, o verbo, a essência,
só se revela aos homens e às nações no céu incorruptível da consciência. Então, nós observamos que por palavras diferentes, como ideia, sumo bem, verbo, essência, os elementos do sujeito representam um mesmo ser ou coisa, não é? Então, formalmente, esse sujeito é composto, não é? Formalmente, porque ele tem várias palavras, vários núcleos substantivos, mas todos esses núcleos convergem para um único significado. E isso faz que o verbo permaneça no singular. E vamos ver o que acontece quando os núcleos do sujeito são ligados pela conjunção ou. Isso acontece bastante, a todo momento estamos construindo frases dessa maneira. Só que existem duas possibilidades de concordância que estão diretamente ligadas àquilo que nós desejamos significar. Veja, há duas coisas diferentes que nós podemos expressar por meio da conjunção ou, né? E dependendo daquilo que a gente estiver expressando, é que nós vamos fazer a concordância verbal. Então veja comigo e anote, muita atenção. Nós temos aqui: nenhum gesto ou palavra do orador ofenderam a plateia, ofenderam no plural, mas aqui João ou Pedro ocupará o cargo de presidente. Temos o verbo aqui no singular. Bem, o que está acontecendo? No primeiro caso, a ação verbal incide sobre ambos os núcleos deste sujeito. Gesto ou palavra? Gesto, palavra são os dois núcleos do sujeito. Agora, tanto gesto quanto palavra ofenderam a plateia, ou melhor, não ofenderam, né? Porque nós temos o nenhum aqui. Mas, enfim, o verbo ofender está ligado tanto a gesto quanto a palavra, né? Está ligado aos dois núcleos ao mesmo tempo. Portanto, se ele incide sobre os dois núcleos, ele vai para o plural. Agora, João ou Pedro ocupará o cargo de presidente, somente um dos dois vai ocupar o cargo. Então, o verbo está ligado a apenas um dos dois núcleos, somente a um deles. E é por isso que o verbo fica no singular. A mesma coisa vai acontecer quando os núcleos forem ligados pela conjunção nem. E eu mostro isso para você agora. É igualzinho, tá? Nem Pedro nem Paulo fizeram bom exame. Quer dizer, os dois se saíram muito mal nesse exame. Os dois. Então, o verbo fazer se refere tanto a Paulo quanto a Pedro. Se refere aos dois. Agora, no outro caso, não. Nem Pedro nem Paulo será eleito presidente. Então, aqui também, ser eleito presidente é prerrogativa de apenas um. Por isso, o verbo fica no singular. É a mesma coisa que acontece quando os núcleos são ligados pela conjunção ou, não é? Agora, eu vou fazer uma observação para você importante. Você deve estar pensando, tudo bem, entendi. Mas e se esses núcleos ligados por ou forem de pessoas gramaticais diferentes? Como é que vai acontecer com o verbo? Nesse caso, o verbo irá para o plural e você vai obedecer àquela regra da precedência, né? Vamos recordar. Então, temos aqui, ou ela ou eu, está aqui o sujeito, ou ela ou eu. Ela, terceira pessoa do singular, eu, primeira do singular, ambos ligados pelo ou. Que fazer com o verbo? Havemos de abandonar. E é o verbo auxiliar aqui que se flexiona, vamos nos concentrar no verbo havemos. Veja, ele está na primeira pessoa do plural. E por quê? O sujeito é composto, agora não importa a questão de se o verbo incide sobre um só ou não, isso não importa. O sujeito é composto, ele vai para o plural. Esta é a terceira pessoa, ela, eu é primeira. Então, qual é a que precede? É a primeira. Jogamos a primeira no plural. Primeira do plural, havemos. Ela ou eu equivale a nós, tá? Então, nós havemos de abandonar para sempre esta casa. E isto hoje mesmo. Agora, se a expressão sujeito da sua oração for a expressão um ou outro, você deve manter o verbo no singular. Veja comigo. Então, um ou outro pode tanto se comportar como pronome substantivo como pronome adjetivo, que em ambos os casos ele motiva a concordância verbal no singular. Veja, um ou outro aqui age como pronome substantivo. Um ou outro lhe ficava bem, não é? E veja, um ou outro, verbo no singular. Na segunda frase, um ou outro fato. Então, agora, um ou outro é pronome adjetivo, porque incide sobre o substantivo fato, está ao lado do substantivo fato.
Nesse caso, também o verbo permanece no singular. Um ou outro fato misterioso vinha aumentar-lhe a curiosidade. Agora, por que a gente está levantando a questão de o pronome ser substantivo ou ser adjetivo? Então, você acabou de ver. Quando o sujeito da sua frase for a expressão um ou outro, essa expressão pode ser um pronome substantivo ou um pronome adjetivo, o verbo fica na terceira do singular. Pois é, mas é muito diferente o que acontece quando a expressão do sujeito for um e outro. Então, um ou outro é uma coisa, um e outro é outra coisa. É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, nós temos aqui, um e outro entraram a devorar o espaço, o tempo, a luz. Você está observando que aqui, um e outro é pronome substantivo e o verbo foi para o plural. Então, você pode pensar assim, um e outro, né? A conjunção e, uma conjunção aditiva, você tem um sujeito composto e tudo bem, o seu verbo vai para o plural. Um e outro entraram a devorar, no plural. Agora, quando essa expressão um e outro for um pronome adjetivo, isso você identifica pela presença do substantivo ao lado. Um e outro homem, né? Coisa que não acontece lá em cima. Olha, um e outro entraram, fim de conversa. Agora aqui, um e outro homem sentaram-se ou um e outro homem sentou-se. Então, nós temos duas opções. Desde que a expressão um e outro, com este e aqui no meio, seja um pronome adjetivo. Então, são aceitáveis as duas construções, com o verbo no plural ou com o verbo no singular. Aqui, quando a expressão um e outro for um pronome substantivo, portanto, não existe outro substantivo ao lado, não existe, ela própria é o pronome substantivo, o verbo fica preferencialmente no plural. Isso não significa que não apareça vez por outra no singular. Você, lendo bem a literatura, vai encontrar exemplos que desmintam isso. Mas, grave isto, preferencialmente no plural, tá? Para efeitos de vestibular, use no plural e tudo bem. Se ele for pronome adjetivo, está aqui. Duas opções, facilita muito a nossa vida, tá bom? Então, nós paramos por aqui. Na nossa próxima aula, ainda vamos falar de concordância verbal. Até lá!